ajude e sempre possa contar com a igreja no geral. Amém? Feche seus olhos, sobre a tua cabeça. Pai querido, Jesus amado, nesta noite nós queremos agradecer ao Senhor pela rica oportunidade que o Senhor nos deu, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Queremos pedir a bênção do Senhor, Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos obreiros, membros, agregados, aqueles que participam da live, aqueles que têm contribuído, ó Deus, para que esta obra continue. Pai, muito obrigado por tudo. Nós sabemos que nós não merecemos, mas o Senhor tem cuidado de nós com muito amor e carinho. Quero pedir ao Senhor que guarde a vida das minhas filhas, a Ludmila, e enfrenta essa estrada perigosa, quando para ir, para voltar, a vida da Nicole, a vida da sua mãe, a vida do seu padrasto, enfim, ó Deus, todos aqueles que nos cercam, queremos pedir a cobertura do teu Espírito. Que a bênção do Senhor venha sobre nós, sobre os membros aqui, os seus familiares, aqueles que se encontram acamados, a vovó Tereza. Que o Senhor continue cuidando dela, visitando ela. Hoje é um culto de libertação e às vezes, ó Deus, nós ficamos presos nessa terra, nas coisas dessa terra e precisamos ser libertos. Por isso eu entrego a vovó nas tuas mãos. Continue cuidando dela, Deus. Continue zelando dela, tendo uma serva fiel, ó Deus. Mesmo acamada, ela sente a presença do Senhor. Cuide da Dona Maria, do Sr. João, dos demais familiares ali, ó Deus, presentes. Muito obrigado por tudo. Que a bênção do Senhor se manifeste neste lugar nessa noite. Que, Papai querido, a cura e libertação possa alcançar aqueles que vão participar dessa live, ou até mesmo aqueles que vão assistir, ó Deus, essa live hoje ou amanhã, ou até mesmo no mês que vem. A bênção do Senhor possa acompanhar a todos. Nós te agradecemos nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, abra a palavra do Senhor. O Salmo. As crianças aí atrás brincam, mas conversam baixinho. Samuel? Pode brincar. Tranquilo. Salmos. Vamos ler 150 salmos. Dá para ler hoje? Salmo de número 125. Não dá não. Ele é muito grande. Todos encontraram? Salmo de número 125. Fazer que nem aquele homem do vídeo lá, né? Abre aí, João, aí fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que vem do céu e da terra. Todo mundo olhando assim, sei lá, João, ele é outro. Ele folheou a Bíblia o culto todo na hora de dar a oportunidade dele, ele não achou. Ele abriu em um, falou e leu. Ele leu o texto, ele pensou no texto e leu em outro livro. Vamos encontrar? Diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para a iniquidade. Fazer bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amados, pode se sentar. O salmista aqui, o Cântico dos Degraus, ele está dizendo que os que confiam no Senhor
Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Eu não sei se alguns daqui que aqui estão já passaram por algumas situações onde talvez para o ímpio ele perderia a paz, perderia a expectativa. Mas você, como cristão, como servo do Senhor, como justo, você sempre acredita: o Senhor, Ele tem o melhor para mim. O Senhor, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. E quando eu olho isso aqui, o Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós não podemos deixar que nada nos abale. As dificuldades, os problemas, as enfermidades, as lutas, as provações, as perseguições, nada pode nos abalar. Porque vai dizer assim: como estão os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora para sempre. Você imagina o privilégio de ter o Senhor do seu lado 24 horas por dia, te sondando, te livrando de lutas, te livrando de acidentes. Às vezes a gente não consegue entender quando passa por alguma situação, e nem alguns disseram para mim: você não sabe o porquê que você passou por essa situação, mas lá na frente você vai entender. Isso em várias circunstâncias da nossa vida. Aí lá na frente a gente consegue compreender os planos de Deus, que hoje talvez a gente não entende, mas amanhã a gente vai entender. Então nós precisamos confiar no Senhor, porque vai dizer: fazer bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. O Senhor, Ele tem prazer em cuidar dos seus. O Senhor tem prazer em cuidar daqueles que fazem a sua obra. O Senhor tem prazer daqueles que não se rendem à maldade. E vai dizer que quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levar-os a o Senhor com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Aqueles que preferem os seus caminhos tortuosos. Durante esses 2 dias que eu estive lá no hospital, 5h10 da manhã, morreu do meu lado. A mulher conversando com ele assim, a enfermeira conversando com ele, falando: aperta a minha mão, o senhor tem fé em Deus, Deus pode mudar a situação da senhora, do senhor. E eu virei para o outro lado, né? E lá a gente não consegue dormir, infelizmente. Dorme, daqui a pouco está chegando, né? E por volta das 5h10 ela falou assim: pastor, oi, ele se foi. Às 5h10 ele morreu. E o outro lá em cima também, estava bem, daí a pouco desceu para o andar de baixo e morreu. A nossa vida é um sopro. E às vezes a gente fica assim, preocupado. O que o Senhor reserva para nós? E quando eu olho para a diaconisa Marlene, ela falar que ela foi ver, eu acho, um negócio do caroço nas costas, aí descobriu que o coração não estava muito bem. Olha os planos de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes nós achamos que é coincidência alguma coisa que acontece na vida da gente? Mas não é coincidência. Aí às vezes a gente pode perguntar: mas o Senhor não conhece tudo, por que Ele não cuida? Por que Ele não nos previne? Por que o Senhor não nos livra de certas circunstâncias? Olha para essa draga de Deus. Deus poderia livrar eles da fornalha de fogo? Poderia. Mas livrando eles da fornalha de fogo, alguém se converteria? Não. Mas quando leva eles para a fornalha de fogo, as pessoas olham e
Deus poderia ter livrado dele? Poderia, como livrou. Eu imagino Deus entrando na cova e dizendo: ó, hoje vocês não comem não. Vamos ficar todo mundo de jejum. Mas nós não tem culpa que eles tenham jogado ele aqui não. É nós que vamos pagar o preço. Fica tranquilo, que amanhã haverá banquete. O nosso Deus, ele é zeloso, ele cuida de nós. E aqui está dizendo que ele em volta, assim como ele está em volta de Jerusalém, ele está em volta de nós. O cuidado do Senhor não é algo que começa e ele finaliza ali não. Vai ser o dia. Ele é algo que permanece para sempre. Mas o cuidado de Deus permanece para sempre de acordo com nós quando oramos por Deus. Porque para finalizar ele vai dizer: quanto aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los o Senhor com os que praticam a maldade, porque haverá bala de cara. O Senhor, ele é bom, mas ele trata com justiça. Você imagina, nós que estamos aqui hoje, olha para você, se você ser bom para uma pessoa, toda vez que você é bom para uma pessoa, ela te faz mal, e toda vez que ela te faz mal, você vai ficar querendo ajudar essa pessoa? Infelizmente, assim é Deus. Ele faz o bem, a pessoa não quer. Ele faz o bem, a pessoa não quer. Uma hora ele fala: ó, isso é a Bíblia está dizendo, vou te vomitar na boca. Ou seja, vou te tirar de mim. Agora nós precisamos entender sobre o cuidado de Deus na nossa vida. Essa semana, a mulher estava contando para mim a respeito da mãe dela, que ela foi internada com uma pneumonia. Questão de pouco tempo, a mãe dela morreu. Tinha descobrido mestrado, né? Ah? Isso, né? E ninguém falou nada. E nisso ela. Assim é a nossa vida. É um sopro. Deu no pulmão, só que eles achavam que era pneumonia, né? Já tinha tomado todo. Assim é a nossa vida. É um sopro. E às vezes a gente não sabe se a gente vai hoje, vai amanhã, se a gente vai ficar velhinho. Tá? Morre. É rápido. Aí você olha para a vovó daquela, com 87 anos, não é isso? 87. Nós vamos olhar para a vovó, que a senhora está cheia de força e vigor, né? Está lá a camada, só a camada tem mais de um ano. Mais de 2 anos. E às vezes a gente fala o seguinte: Deus, por que o senhor não leva ela? Ela é uma serva fiel, dizimista. Sempre quando entrava na igreja, entrava sorrindo, alegre. Por que ficar na cama daquele jeito? Porque Deus tem propósito. Pastor, mas qual o propósito? Não sei. Os planos são dele. Se daqui 2, 3 anos a gente vai entender por que certas situações acontecem. E nessa noite entenda uma coisa: Deus é muito de você. Tem mais de 15 anos no coração. É. A irmã do Senhor. E às vezes a gente não entende. Eu falo comigo nesse aqui que uma pessoa foi orar e ela foi embora com Deus. E eu fui mandar uma mensagem para mim que, olha, fulano morreu, ela falou: morreu. E só na brincadeira, pastor, não vem olhar para mim, não. Todo mundo sua hora vai embora. Está fazendo brincadeira. Mas por que quando a gente chega para orar, a gente fala: Deus, se é a tua vontade, faz agora.
que a gente até quer que um parente, um amigo, um ente querido fique entre nós, porque traz sofrimento para a família. Mas qual é a vontade de Deus? Por que tem hora que os amigos se dispersam, vão embora? E às vezes você não entende. Nossa, era amigo do peito, amigo do coração. Às vezes Deus tira. Porque Deus sabe. Para finalizar, o que é melhor? Ser cuidado por Deus ou ser cuidado pelo homem? Tenho certeza que a sua resposta é ser cuidado por Deus. Então, se a nossa resposta é ser cuidado por Deus, deixa Ele mudar. Deixa Ele tirar amigo. Tira quem Ele quiser. Coloca a gente no leito de hospital, se possível. Coloca a gente numa cama dentro de casa. Coloca a gente perdido numa ilha lá. Deixa Ele fazer a vontade dele. Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? O que a Bíblia está dizendo. Assim como em volta de Jerusalém, Ele está em volta de nós. Ele te ouve, Ele te vê e Ele cuida de você. Muito melhor do que o pastor cuida, do que um pai e uma mãe cuida. Você pode ver que uma criança, quando passa mal, a primeira reação que a gente tem é levar para o hospital. Porque a gente acredita que o médico ele pode fazer algo. E a nossa reação quando a gente fica meio atribulado, meio passando mal, a gente até vai no médico. Mas a gente vai para a oração e fala assim, Deus, ajuda aí. Quem só pode falar por mim? Será que eu tenho credibilidade no Senhor aí? Pode ver, irmão. Na Bíblia está falando que todas as pessoas que estavam doentes e viram, eles iam para quem? Até Jesus. A minha filha está doente, o seu amigo está doente, assim está assim, aquele lado endemoniado, e atrás de Jesus, porque ele tinha o recurso. E Deus tem um recurso para cada um de nós. Amém? As irmãs do ciclo de oração vai estar louvando o Senhor, amém? Olha que tem. Mas não querer, esse aqui. Siempre la familia se puede aparecer. Amém. Bota o fundo aí, né? Deixa a casa agora, então. Tá tudo ligado. Já tá o quê? Tá passado? É. Agora se for desviado, irmão. É, aquele dia eu fui entregando isso, né? Isso. Eu estou grave.
Deixe essa caixa. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que deveria ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei
evangelista aí, só para comentar também, do que as pessoas estão podendo. Amém, irmãos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deixa só um versículo da palavra do Senhor. Se encontra em Salmo 134. Salmos 34. Falei 134. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus tem cuidado de nós. Estamos aqui para adorá-lo, bendizer o nome dele, para dizer que ele é maravilhoso. Amém? Salmos de número 34. Amém? Diz assim o salmista: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparta-se do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenhe-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estarão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preservarem todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, irmãos? Esse salmo é muito interessante, e o número 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É o motivo ainda de nós não termos sido consumidos, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando e nos sustentando. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que versículo maravilhoso, né? Que salmo. O Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, para os guardar e os livrar. Amém?
O Diácono Milton está na oportunidade também de fazer aquilo que o Espírito do Senhor me conceder nesta noite, amém? Logo após o Sandinho se prepara para fazer uma oração para nós, amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja que eu faço com eu. Amém. Para que os irmãos prestem a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 em diante. Capítulo 11, versículo 26 em diante. Isso. 26 em diante. Amém, irmãos? Diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra que faz para possuí-la, então pronunciará a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles, daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina, fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrar a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e possuireis, e nela habitareis. Tendo, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Irmãos, tentar resolver um pouco, porque o que diz aqui a palavra do Senhor eis que ponho diante de vós bênção e maldição. Parece não. A realidade é que nós lidamos com isso todos os dias das nossas vidas, né? Ao levantar, nós temos opções de pegar nossa vida ao Senhor no dia a dia, no começo do dia, e também ao anoitecer, quando nós às vezes já estamos estressando para descansar, né? Dormir. E às vezes uma simples palavra muda nosso dia e talvez até a nossa noite, porque nós temos a liberdade, né, de estar podendo falar, né, profetizar a bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida do próximo, né? E saúde, tudo de bom, né? Que o Senhor pode nos oferecer, está incluído em bênçãos, né? E tudo de mal também, tudo de ruim que nós, às vezes, dirigentes possa sair da nossa boca, com certeza vai ter consequências, né? Então, que nesses meios
agrada ao Senhor, que possa surgir efeito no dia a dia, né? Entregar de coração e entregar nas mãos do Senhor o nosso dia, a nossa noite, quando nós iremos deitar, descansar, né? Repousar. E sempre estar vigiando, porque o que sair de palavras ruins, negativas da nossa boca, com certeza irá ter consequências sim. Né? Evitar, né, às vezes, falar mal do próximo, né? É uma coisa que às vezes é um hábito, né, do ser humano, né, no dia a dia. Fofocar, né, em outras coisas mais, xingar, né? Que benefícios traz para nós? Né? Não traz benefício nenhum. Agora, vê para o outro lado, pense, né? Porque o Senhor, só de nós acordarmos de manhã já é uma bênção, já é um milagre. Então, por que não continuar nessa bênção, né? Continuar buscando, entregando a nossa vida ao Senhor, porque Ele possa nos abençoar no dia, né? E todos os dias, se nós entregar nossa vida ao Senhor, com certeza, ainda que passarmos por luto, né? Mas nós vamos ter um dia abençoado e vamos vencer, porque a própria palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque apesar de às vezes nós querer que o nosso dia seja um dia tranquilo, pode vir luto, por quê? Né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E essa palavra, irmãos, sirva para nós no nosso dia a dia, porque não importa se nós vamos passar por luta, se nós vamos ter problemas no dia a dia, o importante é com quem nós vamos passar, quem vai passar conosco, quem vai nos atravessar nesse deserto, porque quanto mais à frente diz que porventura estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam no campino, defante de Gilgal, junto aos cavalheiros de Moré, porque passareis o Jordão para entrares a possuir a terra que vos dá ao Senhor vosso Deus, e possuirei nela e habitareis. Tendo cuidado em vos fazer todos os estatutos e os juízos que hoje vos propõe. Irmãos, é isso, né? Cuidar dos estatutos do Senhor e praticar, sempre estar vigiando, irmãos, porque às vezes no calor da emoção nós falamos coisas que não agradam ao Senhor, mas lembrar, opa, isso que eu podia, Senhor, me perdoa, lembrar de pedir perdão, porque Ele é misericordioso, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós temos um Deus que nos defende, nos dá o perdão, nos perdoa. Então é isso, eu vou dizer para os irmãos nesta noite, que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, né? E nós vamos ter um final de semana abençoado. Eu agradeço a oportunidade, irmão. Ninguém pode falar que Deus é ruim, né? Ele está dizendo o seguinte: eles que põem diante de vós uma bênção, maldição. Quem escolhe é nós. Ninguém pode dizer o seguinte: o Senhor foi ruim para mim e que colocou isso no meu caminho. Porque a escolha tem que ser nossa. Nós que escolhemos. Já viu falar o seguinte: muita gente fala assim: a carne é fraca, o seu espírito é forte. É eu que faço escolha. Amém? Então a escolha é sua, você que escolhe. Não adianta falar o seguinte: eu xinguei porque a carne é fraca. Mas o seu espírito está o quê? Está bem alimentado ou está mal alimentado? Esses dias eu sentei o dedo na quina, irmão. Aqui. A gente olha assim e fala assim: meu Deus. Quando o cara é ímpio, ele xinga tudo quanto é nome, xinga a parede, fala tudo quanto é tipo de nome, mas quando você é servo de Deus, você olha e fala assim: vale a pena?
O que isso vai edificar para mim? Isso vai tirar minha dor? Não vai. Então a escolha é nossa. Se a gente tem uma oportunidade para orar ou para ler a Bíblia, fazer aquilo que o Espírito Santo conceder ao seu coração nessa noite. Amém? É bonitão, irmão, cada vez que com nada, Um cumprimento do irmão Papai do Senhor. Amém. Pai amado, Pai querido, queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por mais um dia, por mais uma noite, estar na presença e na casa do Senhor, meu Pai. Falou, Pai, agradecer por mais um dia, mais uma noite. E queremos agradecer também pela vida do pregador dessa noite. Em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. Amém. É uma bênção, né? Comi um pezinho dele ontem, comi um pãozinho, né? Ofereceu leite. Bênção pura. Né? Se tinha um docinho na mesa, vai que eu roubo dele. Mas aí tinha só um, falei assim, deve ter dono. Se eu fosse uma formiga, eu tinha mapeado ele. Uma clarista da oportunidade, né? Vamos pensando a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler o Salmo 34, do irmão 4, eu gosto desse salmo. E Aleluia. O Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, e pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Eu gosto muito desse em particular, esse 4. Desde quando eu me converti, esse versículo, né? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Porque quando nós desviamos, né, o Senhor trabalha a nosso favor. Eu lugar dessa oportunidade em nome de Jesus. A gente não pode desviar, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Sempre confiando no Senhor. Oportunidade que eu falei do sonho. Misericórdia, não, que agora a oportunidade eu disse na minha. Agora é a vez da senhora. Aqui é assim: escreveu, não leu, alto leu. Vem, lê, ora. Faz o que só quiser. Pode vir. Se só quiser ler, só lê. Se só quiser orar, só ora. Se quiser contar testemunho, só conta. Quiser pregar, prega. Que nem uma coisa ele falou.
salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me estrearei? Quando os malvados, meu adversário, o meu inimigo, investirá contra mim para comer as minhas carnes. Tropeçará e cairá. Anda que um exército me cerca, tocasse o meu coração, não temerá. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Até aqui. Versículo 4, Salmo 27, vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu tempo. Olha que maravilha, né? O salmista dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E hoje a gente vê quantas pessoas que têm a oportunidade de estar na casa do Senhor e não estão, não querem estar. E aqui o salmista está dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, né? Que eu possa morar na casa do Senhor. Olha que privilégio. Você está aqui hoje, irmão, é um privilégio. Você contemplar a formosura do Senhor. Amém? A diaconisa Sandra está com oportunidade, amém? Tá? Quer não? Olha, a diaconisa Marlene. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de cuidar dessa noite. Muito obrigado pelo cuidado supletivo com os enfermos, com a nossa parentela, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor cuidou da Diana, Senhor, naquela estrada. O aperto que ela passou foi só com o suporte do Senhor e muita oração do Senhor, guardando os teus anjos ao lado dela, Pai. Nós não temos palavras para te agradecer, Senhor, o livramento que tem dado. Só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que cada coração nessa noite, Senhor, venha sendo dado pelo Espírito Santo. Que a unção do Senhor venha ser derramada sobre cada um de nós nessa noite, Pai. Que o Senhor venha inundar essa igreja com a sua glória. Inunda, Senhor, nossos corações. Estamos totalmente dependentes do Senhor, Deus. Nós devemos te buscar a todo instante, Senhor. Nós somos falhos, perdoa nossas falhas, Senhor. Mas o Senhor tem cuidado de nós com todas as nossas falhas, Pai. Visita os enfermos, Senhor, essa noite. Dá aquilo que cada um necessita. Eu sei que o Senhor vai fazer para cada um conforme a tua vontade e o teu querer. Às vezes, Pai, o nosso querer não é o querer do Senhor, mas eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Senhor, cuida deles, Pai. Vai com o teu agir na vida de cada um, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia dessas vidas que suplicam pela ajuda do Senhor, pelo socorro que vem dos céus. Oh Senhor, tenha misericórdia de nós, oh Pai. Que o Senhor possa ir de encontro nesse país com guerra, Pai. Eu sei que a sua palavra está sendo cumprida. Mas, Senhor, venha agir no meio desse povo, Pai. Que eles venham entender que o Senhor, só o Senhor pode todas as coisas. Que eles venham ter mais amor pelas pessoas, Senhor. Coloca um amor no coração dessas pessoas. Retira deles toda a frieza, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Abençoa, Senhor, os inocentes. Toma conta de cada um. Toma conta do nosso mundo, Senhor. Só o Senhor pode. Oh Deus, é tão triste saber que os inocentes estão sendo mortos. Oh Pai, venha ter misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, meu Pai. Oh Pai amado, Jesus querido, derrama a sua unção sobre aquele país, sobre os inocentes, Pai. Cuida deles, cobre com teu nome sagrado, meu Pai. Oh Jesus, perdoa aqueles que não sabem o que fazem, como diz o teu Filho Jesus Cristo. Oh Senhor,
nos dê uma noite abençoada, guardada debaixo de suas potentes mãos. Que toda palavra que for dita nessa noite, Senhor, venha ser direcionada do seu trono. Que cada ouvido deve estar atento, Senhor, e o coração aberto para ouvir e entender aquilo que o Senhor quer com cada um de nós. Nos usa, Senhor, faça de nós o seu instrumento nessa terra. Eu te peço, Pai amado, Jesus querido, e te agradeço por tudo, tudo, até por eu estar aqui nesse momento, pelo meu levantar, pelo meu andar, pelo meu respirar, e de cada um de nós que se faz presente nessa noite. Muito obrigado, meu Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Quando você olha para a Bíblia, que a Bíblia diz, em tudo dá graça, às vezes a gente dá graça quando tudo está bem, não é? Graças a Deus, hoje o dia foi bom, graças a Deus, estou bem. Mas e quando os dias estão mal? Quando as lutas chegam? É que a Bíblia diz, em tudo dai graça. É um carro que quebra, graças a Deus. É uma porta de emprego que se fechou, graças a Deus. Pastor, isso é loucura. A Bíblia diz, em tudo dai graça. Porque é muito fácil você dar graça quando tudo está bem, aí é fácil demais, né? Então assim, que nós possamos dar graças ao Senhor todo o nosso tempo. Amém? Quero dar a oportunidade de nós ao lado aqui, que o Espírito Senhor nos conceder esta noite. Amém. Todos os irmãos para a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais esse dia nós estarmos aqui, né? Eu cheguei meio atrasadinha. Eu estava com plano de vir mais cedo. Mas aí meu pai foi no supermercado com a minha mãe e ele pediu para fazer pastéis. E aí eu fui fazer, né? Falei, então eu vou fazer e eu vou, nem que seja na mensagem, no finalzinho, eu vou lá adorar com os irmãos. E graças a Deus eu estou aqui, né? O Senhor tem me abençoado muito, né? E eu estou muito feliz por estar conhecendo vocês, né? Eu creio que eu vou poder fazer parte dessa igreja, né? Desde já. Eu já quero adiantar isso, né? Eu quero falar um pouquinho da minha vida para os irmãos. Os irmãos me conhecerem um pouquinho mais, né? Eu acho que alguns já sabem, vai fazer 2 anos que eu estou aqui, em Minas. Eu morava em São Paulo, com os meus pais em Rondônia. E aí eu fiquei viúva, vai fazer 2 anos também. E antes do meu marido falecer, ele quis vir para cá. Eu falei, eu quero morar em Minas, vou ficar lá na minha terra natal, que é Conceição do Ipanema. Aí ele veio, mas acabou falecendo, né? E para tudo deu seu propósito, né? Os meus pais estavam em Rondônia, aí eles quiseram vir para cá, porque meu pai também é daqui. E aí ele concordou e eu concordei também de a gente vir morar aqui. E estou aqui morando com os meus pais. Não reconheci essa pessoa aqui. Mas eu sou grata a Deus por tudo, né? Eu sou um milagre de Deus. Eu estou viva hoje aqui porque o Senhor me curou. Quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai eu já tinha morado em Rondônia. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu tive uma febre muito forte, aquelas febres que davam antigamente, não tinha muito recurso, né? Essas vacinas que tem hoje em dia. E eu fiquei 8 dias internada no hospital. Meu pai todo dia ia me visitar. Todo dia que ele ia me visitar, ou a minha mãe, eu chorava e queria ir embora. Mas não podia porque a febre não controlava de jeito nenhum. Só o poder de medicação. E aí quando fez uma semana, meu pai foi, a enfermeira falou assim, a gente não quer que o senhor deixa ela ver o senhor não, porque ela chora e depois ela deixa a gente aqui sofrendo, que eu quis que a gente acalentar ela.
E aí meu pai falou, mas hoje eu vou levar ela embora. Não, o senhor não pode levar ela embora, hoje eu vou, em nome de Jesus, eu vou levar minha filha. Mas o senhor não pode, o médico não deu alta, como é que eu vou levar? Ele falou assim, eu vou levar ela, eu assino um termo de responsabilidade aí. E aí foi uma luta lá, mas o médico autorizou. Desde que ele, se caso a febre voltasse, melhorasse qualquer coisa, voltar comigo, né? Meu pai é daqueles bem teimoso e bem, quando ele fala, ele faz. Aí ele falou assim, eu vou voltar aqui só para contar a vocês o que Deus vai fazer na vida dela. Trazer ela para ficar internada, eu não vou trazer ela mais. Então tá bom, aí foi, deu uma lista de medicação, ele até comprou a medicação, ele conta, né? Comprou a medicação para me dar e quando eu cheguei em casa, a febre voltou, chegou a 42 graus de febre, eu já estava para convulsionar. E a minha mãe conta que eu estava esmurecendo já, com o olhinho parado assim em casa e meu pai estava lá no terreiro mexendo com os afazeres dele e a minha mãe foi lá e chamou ele e falou, olha, a gente vai perder a nossa filha, do jeito que ela está, não tem condições, vamos levá-la de novo para o hospital. Aí o pai falou, não, eu falei que eu não ia levar ela de novo, eu nem vou dar os remédios, vamos orar e se Jesus quiser, tiver um plano, ele vai curar ela. E aí os irmãos acreditam que meu pai jogou os remédios fora. Eu vou jogar os remédios fora e vou usar a minha fé. Ela já ficou uma semana lá, não curou, não melhorou. Então agora é só Deus. E ele nem era evangélico não, hoje ele é. A minha mãe era católica e meu pai não era evangélico, mas conhecia, tinha temor de Deus, conhecia a palavra de Deus. E aí eles colocaram os joelhos no chão e oraram ao Senhor. Aí meu pai falou com Deus que para ele fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse me curar, que ele curasse. Se ele quisesse me levar, que o poder era dele e ele fazia o que ele quisesse. Meu pai ia aceitar, mas que não ia voltar comigo não. Mas no fundo ele queria que Jesus me curasse, né? E aí orou e foi ao terreiro de novo, fazer os afazeres dele. Aí a minha mãe conta que eu nem queria mamar mais. Desde quando eu cheguei do hospital, não mamava, mamadeira, nada. Daí a pouco ela colocou eu para dormir, me deu um banho para a febre baixar um pouco, me deu um banho, colocou eu para dormir, tentou me dar mamadeira, eu não quis. Daí eu dormi, depois que eu acordei, ela de olho em mim, né, vigiando, pensando que eu ia morrer. Mas meu pai tinha muita fé. Então ele falou assim, ó, eu vou fazer o que eu estou fazendo e você fica olhando ela aí. Agora ela está na mão de Deus. Que seja o que Deus quiser. Mas a gente crê que Jesus vai curar ela. E aí a minha mãe disse que quando eu já acordei mais animadinha, já fiz uma madeira, melhorei, irmãos, melhorei. Fiquei alegrinha, já fiz brincar, fui melhorando. A febre acabou. Desse dia para cá, para a honra e glória do Senhor, nunca mais eu tive febre na minha vida. Aí meu pai sempre fala assim, você vai morrer de qualquer coisa, mas de febre você nunca vai morrer. Porque quando Jesus cura uma enfermidade, ela não volta não. Quando Jesus faz o trabalho, ele faz bem feito, né? E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Por isso eu estou hoje aqui, Deus já tinha plano de me curar, de me restaurar a minha saúde, para que hoje eu pudesse estar cuidando dos meus pais, né? Porque eles dependem bastante de mim, né? Eles já vão fazer, meu pai já tem 85, minha mãe tem 84, estão bem, mas assim, daqui para frente vão ficando mais debilitados, vão precisar muito de mim. Já estão precisando. Então, Deus tinha esse plano, né? Deus quis me curar, eu sou grata a Ele. Todos os dias, se eu agradecer e contar esse testemunho, ainda é pouco. Nada que eu fizer vai pagar o que o Senhor fez na minha vida. E Ele tem me abençoado de várias formas, né? Eu tenho uma filha abençoada, com 26 anos, casada, tenho uma netinha que vocês já conhecem também, né? Muito sapeca, por sinal. E graças a Deus.
Eu estou aqui para servir ao Senhor, né? Continuar servindo ao Senhor com alegria. E que o Senhor possa abençoar vocês, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo a morte coopera. A morte, depois que eu perdi o meu esposo, eu entendi esse versículo, que todas as coisas cooperam. Até a morte coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até a morte do meu esposo cooperou para o bem dos meus pais, né? Não que eu queria de jeito jamais isso, mas eu entendi. Tudo coopera mesmo. Tudo está nos planos de Deus, tudo está na direção dele, ele sabe todas as coisas, né? Então nós temos muitos e muitos motivos para engrandecer o Senhor, estar na presença dele. E eu desejo que os irmãos continuem servindo ao Senhor pela essa fé que meu pai teve. Eu acho que se for para mim jogar um remédio fora, eu sei que Jesus cura, mas é meio difícil, né, irmãos? A gente ora, mas deixa o remedinho no cantinho ali, né? Tá bom? Que Deus possa continuar abençoando os irmãos grandemente. Amém. Não falou de raiva, vai, né? É, mulher? De perto, não, mas de raiva talvez pode morrer, né? De qualquer outra coisa, sim. Irmão, ter fé é coisa extraordinária. Depende muito. Eu me lembro uma vez que meu irmão mora no Espírito Santo. A gente eu principalmente, eu era daqueles que a gente orava de madrugada, ia para a igreja, ficava a noite inteira na igreja orando, se reunia de noite, a noite inteira orando. E eu me lembro que ele deu uma dor na região da barriga, e todo mundo falava: você vai caçar médico. Eu disse: você não vai caçar médico, você não vai caçar, nós temos fé que você vai ser curado. E eu bati na tecla: chama o carro para levar o seu irmão para o hospital, que seu irmão não está bem. Não vai, né? Levar ele para o hospital. O médico falou assim: se ele não chega aqui, não, a gente ia morrer. Porque às vezes a fé da gente oscila, né? Gente é fraco, infelizmente a gente todo Deus é bom. Amém? Então chegou o momento de você adorar o Senhor por Cristo para a fé. Pode soltar aí um pastor celestial, mas não é pastor celestial não. Aquele que você manda povo de domingo retrasado. Você está retrasado. Cantar com os anjos lá no céu. É pastor celestial mesmo, né? Com Anderson Freire? Não, não é Anderson Freire, não é. É isso mesmo, põe aí, põe aí. Hã? Não. Vocês cantou aqui domingo passado. Não, é esse não. Não, não é isso não. É esse mesmo, só esse lá. É o outro, só o outro. Do Anderson Freire. É Anderson não, gente? Ah, solta o hino aí, solta aí. Você soltar esse mesmo, nós vamos cantar. Canção do céu, é isso aí. Canção do céu. É isso mesmo, canção do céu. Mas você cantou domingo passado, domingo retrasado. Cantou, canção do céu. Ainda ajudei vocês lá atrás, hein? Canção do céu. Você que trouxe o dízimo, sua oferta, contribui com a obra do Senhor Jesus. Enquanto eles vão achando aí, irmãos, além de lembrar que a nossa festividade está chegando, né? Não me falha a memória, é em julho, né? Dia 22, 23 e 24, eu acho. Né? Já contratei os pregadores para vir. Não vão ficar baratos, né? Eles vão ficar em torno de R$1.000 os dois pregadores, né? De 1.000 para mais. Um vai pregar na sexta e o outro no sábado. E no domingo eu vou conseguir o pregador regional. Então assim, e nós possamos, né? Eu inclusive, só segura um pouquinho aí. Eu inclusive eu vou fazer
cantina, né? Os irmãos que quiserem fazer cantina, para ajudar, né? Porque se a gente olhar para a igreja hoje, a igreja não tem condição. Mas no ano passado nós deixamos passar batido, né? Nós não tivemos o aniversário da igreja, ano retrasado também não, né? Esse ano a gente vai fazer a atividade da igreja. Também, né? Pode fazer uma festividade aí, fazia, e a gente tirava, né? Pode fazer o caldinho para vender na porta da igreja, claro que pode, né? E eu continuo no desafio. Se a igreja não conseguir, eu tiro do meu bolso. Nós vamos fazer a atividade esse ano, em nome de Jesus, nós vamos fazer, né? Eu acredito, só numa noite que você vendeu aqui a torta aqui, deu quanto? Mais de 100 reais, não foi? Não, foi cachorro quente. Cachorro quente, foi? 120, né, irmão? 120 reais aí. Aí nós temos quantos domingos aqui até lá? Né? Eu posso doar uma cantina, outro irmão falar, pastor, eu vou fazer uma cantina. Agora, pastor, eu não quero fazer uma cantina não, mas eu vou dar uma oferta. Tá válido, né? Tem que ser o critério. Amém? Vamos nos unir aí como nós sempre fizemos aí, vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém? Pode soltar para mim. Existe uma canção em cada um de nós, foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas sei que é o até o fim. O integrante sou.
dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar sem por fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar. Lembra que ele é santo, santo. E também adorar. A composição do céu vai cantar bem por fiel. Vou erguer o meu troféu. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar o diácono Nelson para estar orando ao Senhor, amém? Vai orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas e para o término deste culto nesta noite, amém? Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Amado Deus, soberano e eterno, Rei da glória, nesta noite, Pai, quero pedir ao Senhor que abençoe os dizimistas, os ofertantes desta igreja. Pai amado, que o Senhor abençoe também os necessitados, que o Senhor abençoe todos, ó Pai, que está pedindo a sua bênção nesta noite. Pai amado, quantos nesta noite estão precisando de uma bênção? Quantos nesta noite estão até desenganados pela medicina, mas não desenganados pelo Senhor? Pai amado, abençoa, Senhor, o nosso fim de semana, abençoa o culto, Pai, depois de amanhã, de domingo. Pai amado, nesta noite nós precisamos clamar ao Senhor, Pai amado, pelaquela guerra que está acontecendo lá, cuja irmã Marlene acaba de lembrar. Pai amado, aquilo é uma carnificina. Pai amado, mas tudo está no teu controle. Pai amado, Jesus querido, Espírito Santo, as guerras, elas vêm vindo de Deus do começo do mundo. Sempre teve guerra, sempre terá guerra. Mas nós estamos esperando em que o Senhor venha guerrear contra a protestade do mal e nos levar para as nações celestiais. Pai amado, o Senhor nos prometeu herdar a terra. Pai amado, o Senhor nos prometeu que se nós fôssemos humildes, nós herdaríamos a terra. Pai amado, nós estamos esperando por esta herança que o Senhor nos prometeu nos dar. Por isso, Pai amado, o término desse culto, que o Senhor venha abençoar cada um segundo a tua vontade, segundo o teu desejo. Nossos irmãos em Cristo, nossos familiares, os necessitados, abençoa também a nossa nação, que ela está passando também por momentos tribulosos. Pai, que o Senhor possa fazer algo segundo a tua vontade, segundo o teu desejo. É o que te pedimos, Pai, te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, diante do Espírito Santo do Senhor e diante dos anjos do Senhor, que é o nossos guardiões. Por isso nós te agradecemos por tudo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Tiago. Antes de eu ministrar a vez apostólica, domingo acabou o estudo. Agora foi no dinheiro, né? Amém. Então, domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Então, fica em casa. Vem pra cá. Não é que nós, para fazer movimento, né? Nós temos aqui, eu glorifico a Deus, porque eu sei a ovelha que eu tenho. Eu faço uma pergunta aqui, os irmãos tudo respondem dentro da Bíblia, porque adquiriu conhecimento. E é conhecimento que muitas vezes a gente não adquire no culto, porque a gente não tem oportunidade de perguntar e tirar dúvida, né? O irmão Diácono Milton, no estudo passado aqui, jogou fogo no papinho, né? Nós nem conseguimos sair da introdução praticamente. Por quê? Isso é bom. Que a gente pega aquilo ali e vai desmendando, desemendando, até descobrir, né, o que a gente faria, o que não faz, porque o estudo é para isso, para agregar conhecimento para a nossa vida. Então, domingo não fica em casa não, 8 horas da manhã. Não preocupa, né? Sempre depois da escola dominical, você tem um café, tem um bolinho, um arroz. Se não tiver, não tem problema. Mas pelo menos você vai estar aqui, ajudando, e vai sair daqui com conhecimento da palavra de Deus. Amém? Estenda suas mãos. O amor de Deus Pai, a graça do Salvador do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada no sangue do Senhor Jesus, diga amém. Não tem nada no Senhor Jesus, amém? Na paz do Senhor Jesus.